E se eu te dissesse que a Europa já está em guerra e a maioria das pessoas nem sabe disso? Sem tanques desfilando pelas ruas, sem sirenes de ataque aéreo, só oleodutos explodindo durante a noite, eleições manipuladas por exércitos fantasmas na internet e sinais de GPS sumindo sobre o Mar Báltico. A Rússia não tá vindo, a Rússia já tá aqui. E o mais assustador, as economias trilionárias da Europa, seus exércitos de última geração, seu poder diplomático, nada disso parece preparado para o que já está acontecendo. Exceto por um país, uma nação que não só está pronta, como está lutando de volta agora mesmo, e está vencendo. As vulnerabilidades chocantes da Europa, a guerra nas sombras da Rússia que já está em andamento, e por que a Ucrânia não está apenas lutando por sua sobrevivência, mas pela nossa também. Bem-vindo ao War Update. Vamos começar com uma verdade desconfortável. A Europa é rica. Estamos falando de um PIB combinado de trilhões, tecnologia que lidera o mundo, alianças que atravessam continentes. No papel é imparável, mas aqui está o problema, e eu preciso que você realmente entenda isso. Riqueza não é o mesmo que disposição para lutar. A Alemanha, a França, o Reino Unido são nações com forças armadas incrivelmente sofisticadas, mas pergunte a si mesmo, eles estão realmente preparados para um conflito em larga escala? Os exercícios de treinamento parecem impressionantes. Exercícios conjuntos da OTAN rendem ótimas fotos. Mas quando a situação aperta, quando um agressor real ameaça um território concreto, onde está a coragem? Os estoques de munição estão vergonhosamente baixos. Em alguns países, eles ficavam sem munição em dias de combate prolongado. Dias. Recrutamento? Suicídio político. Apoio público à ação militar? No fundo do poço. Nos acomodamos, e o conforto é o inimigo do preparo. Agora, enquanto a Europa debate e hesita, a Rússia já está agindo, mas não do jeito que estamos esperando. Esqueça tanques e caças por um momento. A Rússia está jogando outro jogo, guerra híbrida. É brilhante, é insidioso e está funcionando. Ciberataques que derrubam hospitais e redes elétricas, confere. Já vimos eles atacarem a Ucrânia, Estônia, até sistemas em toda a Europa Ocidental. Desinformação nas redes sociais, incitando cidadãos contra governos, semeando o caos em eleições, confere. Sabotagem física, cabos submarinos rompidos, ferrovias paradas, incêndios em bases de defesa da Polônia à Espanha, confere. Não são atos ao acaso. São coordenados, são estratégicos. E qual é a resposta da Europa? Declarações duras, sanções que incomodam, mas não impedem, protestos diplomáticos que caem em ouvidos surdos em Moscou. Você acha que Putin está perdendo sono por causa de mais uma rodada de sanções, quando seus agentes estão literalmente destruindo a infraestrutura em solo europeu? Isso nos leva à OTAN. Artigo 5º. Cláusula de defesa coletiva. Um ataque a um é um ataque a todos. Parece ótimo, mas vamos ser realistas por um segundo. A OTAN nunca enfrentou um adversário de mesmo nível em uma guerra convencional em grande escala, nenhuma única vez desde a sua fundação. Kosovo, campanha aérea contra um adversário fraco. Afeganistão, contra a insurgência que terminou em caos. Líbia, greves limitadas. O que acontece quando o artigo 5º é acionado por um ataque real, não por um incidente cibernético sobre o qual possamos debater, mas por tanques cruzando uma fronteira? Em teoria, a aliança se mobiliza. Na prática, veríamos o que sempre vemos: debates, hesitações, cálculos políticos. A Alemanha enviaria tropas imediatamente. Será que a França faria isso? Haveria união ou veríamos aliados se esforçando para descobrir quem faria o quê enquanto o agressor ganhava terreno? E aqui está a pergunta crucial. Quanto tempo levaria? Horas, dias, semanas? Na guerra moderna, uma hesitação que se mede em horas pode significar a derrota. E depois há o elefante na sala: os Estados Unidos. Durante 75 anos, o poderio militar americano foi a espinha dorsal da segurança europeia. O guarda-chuva nuclear, as tropas estacionadas da Alemanha à Polônia, a garantia de que se a Europa cair, a América entra na luta. Mas vamos fazer a pergunta difícil. Em 2026, será que os Estados Unidos realmente mandariam seus filhos e filhas morrerem pela Europa? Não estou tentando ser cínico aqui, estou sendo realista. Olhe para a política americana nesse momento. Existe um sentimento isolacionista crescente. A China é o foco, questões internas dominam. E você quer pedir para as famílias americanas sacrificarem seus filhos por quê? Uma disputa territorial no leste europeu que a maioria nem conseguiria localizar no mapa. Uma eleição, uma mudança de liderança e aquele laço transatlântico que todo mundo dá como certo pode se desfazer mais rápido do que você imagina. A Europa não pode mais assumir que a cavalaria americana vai chegar. Não mais. Agora, quero falar sobre um filme
Fica comigo, isso tem tudo a ver. A House of Dynamite, o suspense de Catherine Bigelow de 2025. Se você ainda não viu, aqui vai o contexto sem spoilers. Um míssil nuclear desgovernado está a caminho de Chicago. O presidente tem minutos para decidir: lançar um ataque retaliatório total, potencialmente iniciando a Terceira Guerra Mundial, ou recuar e correr o risco de parecer fraco, convidando mais ataques. De um lado, você tem os chefes militares pressionando por uma resposta imediata e avassaladora. Do outro, civis implorando por cautela, por verificação, por diplomacia. E no meio disso tudo, um líder com informações incompletas, conselhos conflitantes e uma decisão que pode acabar com a civilização. O que torna esse filme tão poderoso não é a ação, é a paralisia. O sistema que deveria funcionar perfeitamente entra em colapso. Erro humano, falhas técnicas, ego, medo, tudo isso se choca. Agora, por que estou te contando sobre um filme? Porque esse é o cenário de pesadelo da OTAN. Troque o presidente por 31 países membros. Troque um único tomador de decisão por dezenas de líderes, cada um com sua própria política, seus próprios limites, seus próprios prazos. Você acha que a coordenação acontece sem problemas quando mísseis estão voando? A House of Dynamite mostra o que a gente não quer admitir. Sistemas baseados em suposições desmoronam sob pressão de verdade. No filme, tem um momento em que um general diz: planejamos tudo, menos exatamente esse cenário. Essa frase deveria assombrar todo estrategista da OTAN, porque quando a hora chegar, e pode chegar, todos aqueles planos perfeitos, todas aquelas simulações, podem não valer nem o papel em que foram impressos. Beleza, então pintamos um quadro bem sombrio. A Europa está despreparada, a OTAN nunca foi testada, o compromisso dos Estados Unidos é questionável e nossos sistemas de tomada de decisão podem desmoronar sob pressão. Mas é aqui que a história muda, porque existe uma força na Europa que está pronta, que já provou seu valor, que está lutando agora mesmo. Não é estar pronto só na teoria, nem só no papel. É estar pronto de verdade, testado em combate. São guerreiros que vêm enfrentando a maior ameaça da Europa há anos, e eles não estão só sobrevivendo, estão se adaptando, inovando, vencendo. Enquanto generais europeus fazem simulações, soldados ucranianos estão escrevendo o manual da guerra moderna. Táticas com drones que estão sendo estudadas no mundo todo, guerra eletrônica que está neutralizando as vantagens russas, estratégias de combate urbano das quais a OTAN está aprendendo. Quer saber como está realmente com o Alto? Não é um orçamento de defesa. Não é um programa de compras militares. É um ucraniano de 19 anos operando um drone para destruir um tanque. São engenheiros transformando eletrônicos de consumo em equipamentos militares. É uma nação que deveria ter caído, mas não caiu. Eles são o escudo da Europa. Todo dia que eles lutam, estão levando golpes que eram para o resto do continente. E é aqui que chegamos ao ponto principal, a parte que muita gente não percebe. Apoiar a Ucrânia não é caridade, não se trata de ser bonzinho. É a decisão mais inteligente e de maior interesse próprio que a Europa pode tomar. Cada arma que enviamos para a Ucrânia é uma arma que não precisamos disparar nós mesmos. Cada soldado ucraniano treinado é um europeu ou americano a menos que talvez tenhamos que enviar para o combate. Cada pedaço de território que eles recuperam é um território que a Rússia não pode usar para ameaçar o país vizinho. Considere isso como um investimento, uma fração do orçamento de defesa da Europa que apoia um exército que está efetivamente em combate com o inimigo, degradando a capacidade militar russa sem colocar em risco as tropas da OTAN. A alternativa: se a Ucrânia cair, onde a Rússia vai dar? Os países bálticos? Polônia? Será que realmente queremos descobrir se o artigo 5º funciona quando as forças russas estão em território da OTAN? A Ucrânia está nos comprando tempo. Tempo para reabastecer os estoques de munição. Tempo para aumentar os orçamentos de defesa. Tempo para colocarmos a casa em ordem. Mas, mais do que isso, eles estão nos mostrando algo que esquecemos, que a liberdade vale a pena ser defendida, que certas coisas não podem ser negociadas, que a coragem ainda importa. Esses são jovens que poderiam ter fugido, que poderiam ter desistido. Em vez disso, eles estão resistindo e estão fazendo isso não só pela Ucrânia, mas pelo princípio de que fronteiras importam, que soberania importa, que força não faz o certo. Então, é aqui que estamos. A Europa tem riqueza, mas falta vontade. A Rússia está travando uma guerra híbrida que já está entre nós. A defesa coletiva da OTAN é uma teoria que nunca foi realmente testada.
O compromisso dos Estados Unidos não pode ser dado como certo, e nossos sistemas de tomada de decisão podem falhar conosco quando mais precisarmos deles. Mas, em meio a toda essa incerteza, há uma constante: a Ucrânia lutando, vencendo, segurando a linha de frente. Eles não estão pedindo que lutemos por eles. Eles estão pedindo que deixemos eles lutarem por todos nós. Armas, treinamento, financiamento, solidariedade, isso não é ajuda, é investimento na nossa própria segurança. Porque, não se engane, a luta deles é a nossa luta. A vitória deles é a nossa paz. A sobrevivência deles é a nossa segurança. Para todos na Ucrânia que estão assistindo isso, vocês não são apenas corajosos. Vocês são essenciais. Vocês são os guerreiros que a Europa precisa. E a história vai lembrar do que vocês estão fazendo agora. Obrigado por assistir ao The War Update. Se isso abriu seus olhos, clica no botão de curtir, se inscreva e compartilhe com todo mundo que precisa entender o que realmente está em jogo. Deixe um comentário. Quero saber, você acha que a Europa está pronta ou estamos caminhando sonâmbulos para o desastre?